A paz em Cristo, linda igreja do Senhor. Que adoração, que adoração. Aquela coisa linda do céu. Vou comentar sobre o assunto. Marcos capítulo 5, Evangelho segundo escreveu Marcos capítulo 5, por favor. A partir do verso 22. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 5, verso 22. Amém? E diz a palavra: E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, prostrou a seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está moribunda. Rogo-te que venha e lhe imponha as mãos para que sare e viva. E foi com ele, e seguiu uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido muito tudo quanto lhe tinha, aproveitando isso antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou no seu vestido, porque dizia: se tão somente tocar nas suas orlas, eu ficarei sarada. E logo lhe secou a fonte do seu sangue, e sentindo no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: Quem tocou dos meus vestidos? Disseram-lhe os seus discípulos: Vê que a multidão te aperta e dizes: Quem me tocou? E ele olhava em redor para ver quem isto fizera. Então a mulher, que sabia que tinha acontecido e temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se aos pés diante dele, disse toda a verdade. Ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada deste mal. Amém. Toma aí assento, por favor. Antes de entrar nessa palavra, eu estava em adoração aqui na igreja, aqui junto com vocês. Estava pensando no céu. O céu, Isaías 6 diz que no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, né? E os serafins, que tinham 6 asas, com 2 voavam, com 2 cobriam seu rosto, com 2 cobriam seus pés, e diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Amém? Concordamos com isso. Só que ali é a natureza angelical. São os anjos, serafins, querubins, sabe? Todos os anjos, a natureza deles é essa. Não tem novidade para Deus. Não tem novidade para Deus. Mas quando a igreja de pessoas como eu e você, barro, pecador, imundo, sem condições, sabe, de adorar, começa a cantar um louvor desse, eu imagino Deus virando lá de cima, olhando assim, cara. Aí, dá uma olhada na igreja, olha aquela igreja. Aí pessoal, mas como é que pode? Olha a igreja, os anjos fazem isso normalmente, mas a igreja não, ela tem um momento de adorar a Deus, ela tem um momento de se dobrar a Deus. Aí lá eles só dizem Santo, Santo. Nós dissemos Senhor e Salvador, o Senhor e Salvador, que derramou seu sangue pela nossa vida. Nós falamos: Senhor, louvado seja o teu nome. E a igreja cantando: Digno tu és, Senhor, Cordeiro que foi morto na cruz, morreu para me levar para junto de Deus, mudou a minha natureza pecadora para chamar de santo. E todos os dias ele fala assim: ó, não te preocupa, eu vou cuidar de você, não te amorize, porque eu vou te ajudar. Está doente? Eu vou te curar. Está com problema? Eu vou te sarar. Esse é o Deus que vê isso. Igreja, aproveita o momento de adoração. Está difícil? Adore a Deus. Está ruim? Adore a Deus. Está com problema? Adore a Deus. Está com dificuldade? Adore a Deus. Não pode andar para caminhar? Ora em casa: Senhor, me ajuda, porque eu não consigo sozinho. Esse é o Deus que cuida da nossa vida.
em cada um de vocês, que a porção do Espírito de Deus seja renovada em louvor e adoração ao Senhor. Eu não podia deixar de falar isso, senão eu ia esquecer e o negócio está aqui engasgado. Amém? O texto tem apreço, Marcos capítulo 5. Ele começa até o verso 41, parece uma batalha, uma guerra. Pessoas, diversos tipos de enfermidades, com problemas. Se fosse um médico, ele vai falar assim, ó: esse homem que tem endemoniado, ele precisa de um psiquiatra. Essa pessoa que está com a doente, ela precisa de um grande médico, e ela passou por todos os médicos. E essa menina que está morta precisa de um grande pediatra para ir curá-la. Aí o texto começa dizendo que Jairo, o principal da sinagoga, o homem top, que tinha todos ao seu redor, que tinha toda a sociedade junto com ele, porque ele era um mestre, o homem que aparecia, ele desapareceu no meio da multidão para ir lá buscar Senhor. A mulher do fruto de 12 anos, ela não tinha nada, o que ela tinha, ela perdeu, ficou zero à esquerda, ninguém se preocupava com ela, estava jogada no meio do canto. Se alguém visse e se percebesse, porque a presença de Jesus era maior, então não perceberam ela junto com a multidão. E ela propôs no seu coração: se eu somente tocar nas orlas do vestido de Jesus. Ela propôs isso no seu coração. Então essa palavra chamando a atenção do Senhor para algo extraordinário na minha vida. Mas como eu posso chamar a atenção do Senhor para algo extraordinário? Quando as coisas não estão bem. Quando eu estou com dinheiro, com dízimo, oferta, eu tenho uma roupa boa, tenho saúde, tenho casa, tenho lugar para passear, eu posso dizer até que vou, mas essas coisas acabam encobrindo a minha maneira de adorar a Deus. Eu falo: muito obrigado, Senhor, muito obrigado, obrigado, Senhor, obrigado. Mas não é a mesma forma de alguém que saiu do sepulcro, alguém que saiu da enfermidade, que dizendo: está morta, não tem como, e levantar-se para adorar a Deus. Alguém que estava maltrapilho no meio do caminho, ser acudido pelo Senhor e voltar saltitando e falar: muito obrigado, Senhor. No capítulo 4 de Marcos, no final dele, vai dizer que Jesus falou para os seus discípulos. E naquele dia, no verso 35, sendo já tarde, disse: passemos para outra banda. Ele está falando: passa. Ele falou: passemos, eu vou junto com você. E nessa passagem, os discípulos não sabiam o que era. Os discípulos não tinham noção do que estava por vir. Mas Jesus falou: passemos para o outro lado. Vamos embora, rapaziada. Está na hora da gente trabalhar, ensinar vocês alguma coisa. Isso levantou-se aquela grande tempestade, que não foi da parte de Deus, porque lá estava o endemoniado. E os demônios sabiam que Jesus iria lá. Então houve essa grande tempestade para tentar impedir que Jesus chegasse lá. E Jesus foi, acalmou a tempestade. Vento, acalma. E ele ensinando para os discípulos que o poder do Senhor é maior do que qualquer coisa que está na minha vida e na sua vida. O poder dele, ele alcança níveis que nós não podemos entender. Se vós estiveres em mim, minha palavra estiver em vocês, pede tudo o que puder, o que você quiser, você será feito. Aí nós ficamos com medo: Senhor, será que eu vou pedir isso, Senhor? Eu não tenho condição. Mas ele manda pedir. Pede com sabedoria, como diz Tiago. Pede com sabedoria. E eles atravessaram aquele lago e foram para o outro lado. E chegou lá um endemoniado, alguém que não tinha sua mente própria, a mente estava presa, a mente dele estava presa, ele não podia pedir, ele não podia rogar, não podia fazer nada. E Jesus chegou e os demônios logo se manifestaram: o que é que tu vai fazer aqui? Que é isso? O que é que tu vai fazer aqui? Não vem atormentar a gente no tempo não. Jesus falou assim: Aí eles não fizeram oração. Eles fizeram 3 pedidos a Jesus. O primeiro falou assim: que não nos atormente. Conjuro-te, ó Deus, que não me atormente. Ou seja, lançado no lago de fogo. O segundo, ele falou assim: rogo-te que não me envie fora da província ou lugar onde eles habitavam, naquela cidade, lugar próprio eles habitavam, não me lance fora dessa província. O terceiro falou assim: manda-nos para aquela manada de porcos, para que entremos nele.
Então, se o demônio pede assim ao Senhor, nós que somos servos, pedimos e Ele atende. Talvez você não tenha recebido, ficado com medo, achado que é coisa demais, achado que é coisa insuficiente, que Deus não vai atender você. Uma andorinha e um pardal conversando. A pergunta: por que que eles são assim? Eles são tão inseguros. Aí o pardal falou: eu não sei. A andorinha falou assim: bom, nós temos um Senhor que cuida da nossa vida. Nós temos um Deus que cuida da nossa vida. Não é isso? As andorinhas, os pássaros são cuidados pelo Senhor. Será que eles não conhecem esse Senhor, não? Nós precisamos conhecer o Senhor das nossas vidas. Precisamos ter intimidade com Ele e buscar resposta. Senhor, eu preciso. Não importa qual o tamanho da tua oração, se seja de 1 minuto, 10 minutos, 1 hora, não sei qual o projeto que você tem com Deus, porque Deus tem um projeto comigo e com você. Eu falo primeiro, sempre Deus tem um ministério na minha vida, um ministério chamado eu, Luiz, o ministério da minha vida, pastoreio da minha vida. Eu preciso cuidar. Eu já falei aqui sobre o ovo, né? Ovo frito, né? Cada um cuida do seu ovo, cada um cuida da sua vida. Então o pastoreio na minha vida, na sua vida, depende de você. Para onde você leva os seus pés? Onde seus pés te levam? Mas antes dele, a sua mente é que vai fazer você levar seus pés para alguns lugares que podem ou não podem ser feito. Como estamos pastoreando a nossa vida? Como estamos fazendo com que Ele adore a Deus? Como estamos fazendo para que o nome do Senhor seja glorificado? Deus tem projetos lindos e maravilhosos fazendo na vida de cada um de vocês. Ministério é serviço, e o serviço é aquilo que você faz no dia a dia, seja no trabalho, na escola, dentro do ônibus. Ali tem sempre uma vida precisando de um socorro. Sempre tem alguém precisando de uma palavra de ânimo e fortaleza. Sempre tem alguém querendo ser socorrido e quer utilizar esse adorador que é digno de louvor e adoração. O homem barro, o homem sujo, o homem pecador, o homem desleal, o homem mentiroso, o homem infiel, sabe? Homem e mulher, falando na natureza humana que precisa de socorro, mas que Deus utiliza para a glória do seu nome. Então essa mulher, ela estava doente com fluxo de sangue. A palavra fluxo significa hemorragia intermitente, leva muito tempo. E esses 12 anos que ela provavelmente estava morta, andando morta, a condição dela era terrível e precisava ser socorrida. Ou seja, a família estava longe, ela não podia ficar perto da família. É como se fosse a lepra, não podia tocar, as coisas que tocasse era impuro. Vida social, acabou. Vida financeira, foi embora. Vida de adoração, não tem. Ela só ouvia falar que alguém passava, alguém entrava uma semana, saía, voltava. Alguém passava, ficava uma semana no lugar, saía e voltava. E ela ouvi falar de Jesus. Aí, tem um tal de Jesus aí, um negócio aí que tá grande aí. Como é que é esse negócio? Imagina, sabe? Você está recluso por causa de um problema que te prende, e alguém chega e fala com você: ele vai passar por aqui. Eu ouvi dizer que ele vai passar por aqui. Então no capítulo 4, Jesus vai lá libertar o gadareno. No final, no capítulo 5, no verso 19, Jesus não lhe permitiu, depois de ter liberto: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia com grandes coisas fez o Senhor e teve misericórdia de ti. Ele foi e começou a anunciar em Decápolis, das 10 cidades, com grandes coisas o Senhor lhe fizera, e todos se maravilharam. Alguém que não tinha condições moral, social, sem condições vivas de comentar qualquer coisa, que com todos os grilhões, todas as cadeias, ele arrebentava com facilidade. Imagina a força. Agora imagina o poder de Deus. Sai dele. O mesmo poder que faz da sua vida, sai a enfermidade, sai da sua vida. É porque nós não tomamos posse de forma verdadeira.
atrai Jesus para a sua vida. Atrai Jesus para a sua vida. Eu estava lendo o Salmo 23, estava conversando com o pastor Luiz sobre isso. Ansiedade ou esperança. O Salmo 23 foi escrito num local muito difícil, quando Absalão, o filho de Davi, estava conspirando contra ele. E ele estava naquela dúvida: Senhor, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz meio de espaço, guia mansamente as águas, refrigera minha alma por amor do seu nome. Ele estava com esperança ou estava ansioso? Ele estava perguntando a Deus ou estava falando do Senhor? E nós perguntamos até que ponto nós estamos tão ansiosos que não permitimos Deus tratar a nossa vida. Tem pastor na nossa vida que pastoreia a nossa vida, não é espiritualmente. Televisão pastoreia a vida, trabalho pastoreia a vida, marido ou mulher pastoreia a vida. O que pastoreia a sua vida, que é em primeiro lugar, que é o seu Senhor? É difícil. Todos nós temos ansiedade por alguma coisa, seja pelo trabalho. Eu não posso chegar tarde, tenho que correr. Sair 2 horas antes, o negócio é 1 hora, mas sair 2 horas antes. Às vezes para o culto, daqui a pouco eu chego lá, o culto já começou. Tem uma visita? Não, deixa o pastor, deixa o presbítero ir, deixa alguém ir. Mas depende de você. Hoje eu estive envolvido em 2 coisas. Primeiro, houve um problema na nossa igreja. Estourou um cabo de alimentação lá, na hora da ceia, era 10 horas da manhã, ficou o eletricista para poder ajustar as coisas. Mas eu tinha que estar em Nilópolis, na casa do meu tio, completou 84 anos, deu 84 voltas no sol, porque cada ano é uma volta ao sol, 365 dias. É o único irmão do meu pai que eu tenho, então fui lá adorar com ele, saí correndo. Fui com minha esposa lá. A recepção foi boa, tinha algumas coisas lá que não seria bom, mas Deus tratou. Mas tínhamos 3 horas da tarde algo para fazer em Queimados, também do aniversariante. E como Deus tratou, irmão? Como Deus tratou? 3 vidas aceitaram Jesus. De negócio e o mover do céu. 5 horas eu saí de lá correndo para poder ir para casa, porque senão o culto ainda estaria até agora. Quando você se compromete a estar na presença de Deus, Deus cuida. Mesmo quando você não faz, Ele cuida também. Mas quando você se responsabiliza por um projeto que Ele coloca na sua vida para você fazer, vai sem medo. Vai sem medo, porque Ele vai fazer. Eu vou. O Senhor vai na minha vida, irmãos. É o Senhor que me dirige, é o Senhor que me fortalece. E essa mulher aqui, ela estava sofrendo. Ela fisicamente, todos os dias, a acordar, de ir para a cama e falar: Senhor, o que eu vou fazer? Socialmente, o casamento, ela estava divorciada, sem emprego, uma mendiga, a escória da sociedade. Financeiramente, gastou tudo que tinha. Religiosamente, a lei levítica a declarava impura. Se chega algo na sua vida, você chega a um ponto desse que as pessoas olham para você de bando: lá vem ele, o que ele está querendo fazer aqui? A sociedade faz isso. Alguns olham assim, um olhar misericordioso, mas não te acode da maneira que você precisa. É necessário a gente pensar: Senhor, cuida da minha vida, me ajuda, Senhor, me dê entendimento, me dê orientação. E além do mais, ela estava muito triste, pois não melhorou e piorou dia após dia. A dona moral e a dona religião, doutor, faça melhor, a reforma não tinha ajudado, pois ela ia morrer sem condições. Mas no meio do caminho estava quem? Jairo que chegou primeiro para adorar o Senhor. O cara com pompa, o camarada com status, o cara que tinha tudo, estava lá aos pés de Jesus. Jesus, por favor, vá lá, me acode. A distância percorrida para ele estar lá com Jesus, aproximadamente de 26 a 30 quilômetros. E não era asfalto, local difícil. E ele foi lá buscar uma resposta do Senhor. O Senhor atendeu: eu vou te atender. Mas ela apareceu num mesmo instante. Ou seja, o momento da morte da menina para o momento do corpo que estava ferido, estava preso naquela enfermidade.
e precisava da palavra do Senhor. Se alguma coisa você não consegue se soltar, você luta, gasta tempo, jejua, mas não está usando a ferramenta correta. Você não está usando a maneira correta que Deus quer que você faça. Abre teu coração. O livro 1 João 9 diz: se confessarmos nosso pecado, Ele é fiel e justo para perdoar o pecado e purificar toda injustiça. A boa mão de Deus te conduz, a boa mão de Deus te corrige. E às vezes não queremos ser corrigidos, irmão. Olha lá, irmão, olha lá, fulano, olha lá, tá vendo só? Entrando na prova, deve ter cometido pecado, falar como falaram com Jó. E às vezes nós pensamos assim: alguém que é igual como eu e você, fede, se não tomar banho, fica difícil, se não passar um perfume, misericórdia, que precisa ser corrigido também, irmãos. Hebreus 14:12 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém vier ao Senhor. Os anjos, eles já estão lá, na glória, adorando a Deus. A igreja vai entrar, como o Salmo 24 diz: quem é este que entra? Quem é este? O projeto de Deus para que eu e você possamos melhorar. O projeto de Deus é que sejamos aperfeiçoados na sua boa mão. O projeto de Deus é que sejamos perfeitos para Ele. Mas depende de mim, depende de você. Essa coisinha assim eu não vou deixar não, isso aqui faz tão bem para mim. Tem coisinhas que precisam ser tiradas. Jeremias 18 fala sobre o vaso do oleiro, o vaso que quebrou. O vaso que quebrou, não foi ele que quebrou não. O vaso se quebrou nas suas mãos, porque tinha impureza. Ele não pega, joga caco fora não. Ele transforma. Ele vai, o oleiro pega ele, amassa novamente e começa a triturar. E bota a água da palavra. Começa a colocar a água da palavra, vai amassando, vai amassando, vai amassando. E quanto mais ele amassa e amolece o barro, mais ele vê as coisas minúsculas que estão escondidas. Aquilo que impede que o vaso seja feito, o barro, ele precisa ser moldado. Mas quanto mais ele é amassado, o oleiro vai com carinho, tirando as coisinhas. Opa, tem uma pedrinha aqui que não pode ser colocado. Tem um pedacinho de capim aqui que estava escondido aqui. Ele vai tirando. As pequenas coisas estão na minha vida, na sua vida. E nós passamos um aperto porque Deus quer nos fazer melhor. O projeto dele é que nós possamos nos apresentar ao Senhor de maneira graciosa, dizer: Senhor, muito obrigado. Essa mulher, ela passou o aperto e ela ouviu. Disse que ela ouviu de Jesus. O verso 27: ouvindo falar de Jesus, veio por detrás dele, entre a multidão, e tocou nos seus vestidos. Ouviu, veio e tocou. 3 atos diferentes que nós precisamos fazer: ouvir, vir e tocar. Como é que eu posso tocar em Jesus, irmãos? Intimidade, oração. Oração é uma linha de 2 vias. Não é só eu que falo não. Não é só você que fala. Se debruça, fica lá, Senhor, não sei nem o que falar. Começa a falar sobre pai, mãe, sobre família, igreja, nação, igreja. Começa a falar. Daqui a pouco você está meia hora, 1 hora falando, e Deus vai falar com você: acalma teu coração, porque eu cuido de você, eu te ajudo, eu te oriento, eu te fortaleço, eu te faço melhor, e você não sabe disso. Nós precisamos fazer como essa mulher: ouvir e vir. Não sei quanto tempo você está com um problema precisando ser mudado. Não sei quanto tempo você está precisando ser curado. Não sei quanto tempo você precisa ser modificado sua maneira de pensar e de agir. Luiz, irmão, posso falar de Luiz, meu irmão Luiz, pastor? Ele é o administrador da casa, mas ele não é o pastor dos pastores, não. Ele está sob a orientação de alguém que cuida dele, para colocar esse ministério, colocar vocês para lá fora, falar da graça, vida e misericórdia. Vai falar: você de onde? Eu sou do ministério Projeto Vivo. É mesmo? O que é que tem lá? Palavra, graça, vida e misericórdia. Tem oração? Tem oração.
Já vou começar aqui, vou te mostrar como é que faz. Ora com ele em nome de Jesus. Ora com ele, abre tua boca, deixa o Espírito te encher e fala em nome de Jesus. Em nome de Jesus, comece a fazer ele sentir vontade de estar aqui em adoração. Usa o talento que Deus te emprestou. Usa o talento, porque você está cheio. Eu vi aquela jovem falando daqui o Salmo 116, eu falei, que beleza, Jesus. Né? Que lindo. Não é qualquer lugar que deixam fazer isso não. Mas Deus trata, irmãos, para que nós possamos ser melhor para Ele, com Ele e nele. E você é um vaso de Deus e precisa ser moldado cada dia mais. Chame a atenção do Senhor. Outra coisa, o toque que ela deu no Senhor. O toque que ela deu no Senhor. É um toque de virtude, um toque poderoso, um toque que fez a diferença em Jesus. Chama a atenção de Jesus. Chama a atenção de Jesus. Você não tem feito, ou seja, está fazendo as coisas todo dia do mesmo jeito. Eu vou levantar de manhã, vou tomar um café, ou jejuar um pouquinho até meio-dia, eu vou depois, faça algo diferente para chamar a atenção do Senhor. Talvez a tua vitória não tenha chegado ainda por causa disso. Faça algo acontecer. Fala com ele assim: Luiz, estou junto contigo, eu estou com você. Continue, vai melhorar. Às vezes ele deixa a gente passar em lugares pedregosos para a gente chamar a atenção dele. Senhor, eu estou muito bem, no asfalto, andando bem, não tem problema, não tem quebra-mola, não tem curva, eu estou andando, solto o pé no acelerador, vou embora. Mas quando eu vejo uma carreta, opa, puxo aqui, diminuo a velocidade. Tem radares ali, eu diminuo minha velocidade. Tem quebra-mola. Então Deus permite isso na minha vida e na sua vida, para que nós possamos chegar na presença dele. E a mulher, ela foi chamada de filha, não mais uma pária na família. Ela tocou. Os discípulos que antes passaram lá no lago, que viram o poder de Deus. Senhor, muita gente está te tocando aí. Tocando. De que maneira? Faz diferença o toque que você dá diferente para chamar a atenção do Senhor? Faça algo diferente. Deixa Deus tratar a sua vida, tratar os seus sonhos, os projetos. Você quer o seu quê na vida? Trabalhando, estudando, na presença de Deus, fazendo faculdade, bacharelado, advocacia. Onde você está, seja a pessoa que Deus usa para conduzir vidas ao reino. Seja a pessoa que Deus trata para conduzir vidas diante de ti. O projeto é dele, o nome é dele, a glória é dele, a honra é dele, o louvor é para ele, o sangue é dele, a esperança é ele que dá. Por isso que ele utiliza cada um de nós de maneira que nós precisamos. Falar assim: eu não mereço, realmente não merece não. Eu já falei que nós temos pai, mãe, com o mesmo sangue, né? Aqui na terra. Nós temos uma natureza diferente. Pai, mãe, com natureza diferente. Primeiro Deus, pai. A mãe chamada graça. Somos gerados e regenerados pela graça. E temos o sangue de Jesus. Temos ou não temos? Então temos duas famílias: a que nos gerou aqui e gerado para a glória de Deus. Pai, graça, somos gerados pela graça. Sem graça nós não nos alcançamos diante do Senhor, sabe? Pelo sangue de Jesus Cristo, a palavra de vida e de poder. E essa mulher falou: Senhor, e aí? Senhor, foi eu. Reconheça que Ele tem um poder para mudar a sua vida. Reconheça que Ele tem um poder de transformar a sua vida. Nesse capítulo 5 de Marcos, temos 3 libertações. A primeira, a libertação da alma que estava endemoniado. Ele não tinha condições de estar adorando do jeito que faço eu e você. A segunda, essa mulher que estava presa no seu corpo, com esse fluxo, não tinha, era muito açoite sobre a vida dela. Ela não tinha condições de adorar a Deus. E terceiro, a filha de Jairo estava presa já na morte, não tinha condições de adorar.
e Jesus libertou os 3 para a glória do seu nome. Jesus faz isso. Eu não sei qual tipo de coisa que prende você, que pode causar dificuldade na sua vida, mas que você precisa falar: Senhor, é só um detalhe. Senhor, o que tu queres que eu te faça? Senhor, o que tu queres que eu faça para o Senhor? Ele falou: não faz nada, Luiz, já fiz tudo. Não adianta eu querer fazer sacrifício demais. Ele já fez sacrifício por mim. Ele morreu na cruz pela minha vida. Eu sou salvo pela graça. Eu vivo pela graça. A sua palavra que me alimenta, a sua palavra que me fortalece, a sua palavra que me dá vida, a sua palavra que me escaneia assim os meus rins, sabe? Eu falo: opa, Luiz, você não está andando bem não, peraí, dá uma olhadinha direito. Ninguém precisa falar para mim, levantar um vaso para falar. Eu tenho a palavra, eu tenho o Espírito, eu tenho o sangue de Jesus. O anjo do Senhor acampa-se ao redor. Eu estava discutindo com um amigo sobre isso, conversando, né? Ele acampa-se, ele vai acampar, ele não está acampado. Diferente. Isso aqui ele está no lugar, ele está, vamos dizer que o anjo que está acampado, ele está aqui fixamente, né? Fisicamente está fixo aqui. Mas acampar é quando eu vou aqui, ele vem para perto de mim. Vamos dizer que seja onde ele vem perto de mim. Então acampa-se ao redor. Quando você precisa, Deus envia o anjo. Quando você precisa, ele envia o anjo. O anjo vai ficar andando atrás de mim o tempo todo, atrás de você. Então a gente tem que ler essas coisas e entender que Deus cuida da nossa vida. Primeiro Ele, segundo Ele, terceiro Ele, sempre Ele. Se Ele quiser enviar o anjo, Ele envia, irmão. Se Ele não quiser, vai ser assim mesmo. Homem liberto da alma, mulher liberta do corpo, da enfermidade que atormentava e perdia tudo. E Jairo, a coisa mais preciosa que ele tinha. Eu não sei o que você perdeu, o que morreu na sua vida, o que você deixou acontecer e ficou enterrado, o que você deixou passar e você não percebeu. Aí você fala: ah, meu Deus, eu preciso de Jesus. Você já nem tem esperança, mas eu vou assim mesmo. E quando ele vai falar, alguém falou: tua filha já morreu. Aí Jesus fala: ela está viva. Talvez o que você precise, que acha que não tem mais condições, que já sepultaram, é o momento do Senhor curar, é o momento do Senhor libertar, é o momento do Senhor ressuscitar e fazer: ó, levanta, eu te dou vida, eu te dou paz, eu te dou fortaleza, eu te dou esperança, eu te dou poder. Vai na minha força, porque eu vou fazer de você vaso mais do que você imagina. Eu vejo a adoração do menino, levando a igreja a adoração. Deus te use, meu querido, sabe? Seja vaso, sabe? Vaso não tem vontade não, depende dele, tá? Cada um de nós precisamos ser serve na mão de Deus. Somente isso. Chame a atenção do Senhor, deixa Ele cuidar da sua vida, em nome de Jesus. Feche seus olhos, por favor. Obrigado, papai. Obrigado pela vida que tu nos dá. Obrigado pela oportunidade, Senhor, de estar aqui a teus pés. Obrigado pela adoração verdadeira, Senhor, que essa igreja coloca diante de ti. Eu te peço, Espírito Santo, em nome de Jesus, que em cada coração, Senhor, em cada alma, em cada família representada, a tua boa mão esteja conduzindo, orientando, fortalecendo e dando o quanto eles necessitam. Liberta, Senhor. Faz ressuscitar o que estava morto, Senhor. Não sei se é a comunhão, não sei se é o perdão, não sei se é a paz, não sei se é a alegria, não sei se o rancor tem causado tudo isso, mas eu te peço, Pai, em nome de Jesus, conduz, carrega no colo, Senhor, quando estiver cansado, cura as feridas, ó Deus, quando estiver ruim, quando estiver enfermo, liberta o coração das amarras do inferno, todas as mágoas e ressentimento seja quebrado em nome de Jesus, e o bom nome do Senhor possa ajudá-los e orientá-lo em nome de Jesus. Amém.